mas eu escrevi, e agora eu entendo o que significa isso. Significa uma autoridade nova, uma patente internacional. O quadriciclo significa velocidade para caminhar em terrenos difíceis. Ah, meu Deus, o resto eu não posso contar. E Deus começou a me acordar de madrugada e dizer: atenta para o sonho, lembra do sonho, revise o sonho, porque você começa a entrar na estação da realização daquilo que eu te mostrei. Eu imagino José sonhando o feixe dos seus irmãos se dobrando diante do dele, e ele pensando: que será isso? Eu imagino José sonhando o sol, a estrela, a lua, as 11 estrelas diante dele, e ele pensando: o que será isso? Mas eu também imagino José vendo seus irmãos se humilhando diante dele, pedindo comida, e ele lembrando: olha os feixes se dobrando, aleluia, olha os feixes se dobrando. Eu imagino o pai, a mãe de José, os irmãos dele, a mãe não, porque já tinha morrido, e os irmãos dele, indo lá para poder ficar com ele, debaixo da cobertura dele, e ele lembrando: o sol, a lua, 11 estrelas, aleluia. Os sonhos são símbolos, e no momento eles parecem não fazer sentido, mas você precisa escrever. Lembra do culto de quinta? Você que faltou, perdeu a bênção. Você precisa escrever, você precisa anotar, porque eu mesma, em sã consciência, nunca lembraria desses sonhos, nunca, mas estava escrito, e Deus trouxe à minha memória, até o sentimento que eu senti, no dia que eu sonhei. Você precisa entender que Deus está falando em todo o tempo. Deus está te ajudando a vencer em todo o tempo. Deus está te ajudando a subir de nível em todo o tempo. Ei, Deus está trabalhando sobre a tua vida em todo o tempo. Deixa eu falar uma coisa: você carrega um propósito, e não existe ataque sem motivo. Se o inimigo está te atacando, se o inimigo está atacando o seu casamento, se o inimigo está atacando a sua vida, é porque tem um grande propósito aí. Ei, o diabo, ele tem o maior prazer em unir duas pessoas com quem Deus não tem propósito, mas o diabo também luta para destruir duas pessoas com quem Deus tem um grande propósito. Ei, você que é casado, ei, você que está prestes a casar, se você está vendo Satanás se levantar para destruir teu lar, para destruir teu relacionamento, entenda: há propósito nesse relacionamento. É por isso que o diabo quer destruir vocês, é por isso que o diabo quer acabar com o teu relacionamento, porque Deus tem um grande propósito. Deus tem propósitos grandes com vocês. É um leão e uma águia que Deus uniu para um grande propósito, e o diabo quer destruir. Aleluia. Levante uma das tuas mãos ao céu e com autoridade declara: aqui não, diabo. Na minha casa não, diabo. No meu casamento não, diabo. Na minha família não, diabo. Aqui não. Glória a Deus. Você precisa se posicionar contra esses ataques. Ladrões não roubam casas vazias, insetos não atacam lâmpadas apagadas. É necessário vencer os processos, vencer as lutas, as dificuldades, as perseguições, porque são as lutas, os processos, as dificuldades e as perseguições que nos qualificam. Quer ser qualificado? Precisa passar pelos processos, precisa passar pelas lutas, precisa enfrentar as perseguições. Antes de Deus nos dar vitória, antes dele nos dar vitória, primeiro ele vai nos dar estrutura. Você precisa entender isso. Antes dele dar vitória, ele vai dar estrutura. Você lembra de Davi? Antes de Deus dar a ele a cabeça de Golias, a vitória, ele teve que enfrentar o desprezo, teve que vencer a rejeição, teve que vencer o urso, teve que vencer o leão. Aí depois de tudo isso, ele estava pronto, qualificado para matar gigante. Está entendendo? Só depois disso
ele estava qualificado. Só depois de passar por algumas coisas é que nós estamos qualificados. Você precisa entender que antes de elevar você, antes de levantar você, ele vai primeiro aprofundar as nossas raízes. E isso é muito sério. Tem aquela canção que eu canto: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Bem, pois é, tipo isso. Primeiro ele aprofunda as nossas raízes. Salmos de número 92, verso de número 12, vai dizer algo muito importante para nós. Vai dizer que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Porque o cedro no Líbano, dentre as outras árvores, é o maior símbolo de força. E essa força que existe no cedro vem de suas raízes, vem de suas bases, porque suas raízes estão bem aprofundadas. Diferente das outras árvores, o cedro cresce primeiro as suas raízes, depois cresce o caule, podendo chegar até 40 metros de altura. Por que que não cai? Por que que não quebra? Por que que o vento não derruba? Porque tem raízes profundas. Então por isso o cedro do Líbano é o maior símbolo de força e de vigor dentre as outras árvores. Por quê? Porque ele tem raízes profundas. Assim é conhecido aquele ou aquela que vence os processos na vida. É como o cedro no Líbano, está sempre forte, está sempre robusto, está sempre firme. É muito fácil detectar um crente cedro dentro da igreja. Aleluia. Ele nunca te procura sem força, ele nunca te procura desanimado, ele nunca te procura dizendo não estou aguentando mais, ele nunca te procura dizendo eu estou pensando em abandonar tudo, mas ele te procura dizendo me ajuda, porque eu quero vencer. Me ajuda, porque eu preciso chegar. É totalmente diferente de alguém chegar para você e dizer eu não estou aguentando, eu estou querendo abandonar tudo. Não, irmão, não deixe Satanás prevalecer sobre a sua vida, fazendo com que a sua boca denuncie sua fraqueza. Ei, quando tiver difícil, peça ajuda, mas não fale que vai parar, não fale que está prestes a desanimar. Peça ajuda, diga me ajuda. Eu tenho prazer em descer na oração de madrugada por um crente que diz me ajuda, mas eu tenho birra de crente que me procura e diz eu quero desistir de tudo. Ai, irmão, se você soubesse a vontade que eu tenho de falar algumas coisas, mas eu não falo não, eu fico calado, eu só digo assim, vamos orar. Eu estou tão bem com Deus, com as pessoas, não quero malquerência com ninguém. Mas que eu tenho vontade, eu tenho. Porque às vezes a pessoa está me falando de um problema e o meu está bem maior. E eu olho e digo, eu não estou acreditando na coisa dessa não. Por tão menos. Por muito mais eu estou aqui firme e por tão menos a pessoa está desanimada. Seja como o cedro no Líbano. Deixe as suas raízes crescerem para baixo. Deixe as suas raízes grudar na rocha que tem lá embaixo, porque depois que as suas raízes grudar na rocha, nenhum vento te arranca do lugar, nenhum vento vai ser capaz de abalar as suas estruturas. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê uma pessoa forte, não se iluda. Não se iluda, achando que foi fácil para ela, achando que para ela tudo é fácil. Não, não, não. Quando você vê uma pessoa forte, entenda, ela já passou por muitas lutas, ela já foi provada, ela tem raízes profundas. É por isso que os ventos não podem derrubá-la. É por isso que os ventos não podem derrubá-la. Ela já passou por muita coisa. Antes de nos entregar o que nós estamos pedindo, irmãos, Deus vai entregar para nós um caráter moldado. Um caráter moldado. Antes de abrir porta, Ele vai nos dar
sabedoria. Presta atenção nisso. Antes de abrir a porta, primeiro Deus vai nos dar sabedoria. Se com Salomão foi assim, comigo e com você não pense que será diferente. Primeiro Deus deu a Salomão sabedoria. Depois que Deus deu sabedoria para Salomão, Deus deu a ele o quê? Riqueza. Deus fez ele prosperar. Primeiro sabedoria, depois as portas vão se abrindo, porque de nada adianta Deus abrir portas para alguém tola. Gente tola é assim, fecha as portas diante dela. Às vezes eu fico observando alguns pregadores que vêm aqui, e eles vêm, às vezes por indicação, geralmente por amizade. Eles vêm, a porta está aberta, a gente recebe, a gente honra, mas eles fecham a porta na saída. É fácil vocês saberem, observe quem é que eu estou seguindo. Vocês vão ver quem volta aqui e quem não volta mais. Então, tem gente que é tola, elas fecham as portas que Deus abre para elas, por causa de sua. Tem gente que já está olhando, ô povo curioso. Espera chegar em casa, moço. Tem um aí que eu estou seguindo ainda, um moreninho, mas não prega aqui mais não. Fica tranquilo que não é o Divaldo não. Elas são tão tolas, que elas não sabem se comportar. Elas não sabem deixar as portas abertas. Salomão, quando ele pediu ao Senhor sabedoria, ele disse assim: me dê sabedoria para sair e entrar. Talvez a ordem certa seria entrar e sair, mas não está assim. Me dê sabedoria para sair diante desse povo. Porque para entrar é fácil, irmão. Você entra por indicação, você entra pagando, dá para entrar de várias formas. Agora, o segredo está na saída. A forma com que você sai dos lugares, a forma com que você deixa os ambientes, vai determinar se a porta permanecerá aberta ou se ela vai fechar para você nunca mais ter acesso àquele lugar. Então é muito importante nós termos sabedoria para entrar e sair. Está entendendo? Tem que ter sabedoria. Porque tem gente fechando porta que Deus abriu, porque não tem sabedoria. Então primeiro, Deus está dando a nós sabedoria, e depois da sabedoria, as portas vão se abrir diante de nós, e quando essas portas se abrirem, elas não se fecharão mais, aleluia. Então a pergunta de R$1 milhão é esta, não é: Senhor, por que está tão difícil? A pergunta é: o que é que o Senhor está formando em mim nessa dificuldade? O que é que o Senhor está fazendo comigo nessa dificuldade? Ei, porque vencedores não nascem prontos, eu já disse isso para vocês. Vencedores não nascem prontos, eles são construídos e eles são refinados e provados no fogo como o ouro. Ele é provado e refinado. Na maioria das vezes, irmãos, as nossas maiores guerras, elas não são externas, são internas. Nós temos que guerrear contra o cansaço, nós temos que guerrear contra o medo, nós temos que guerrear contra o orgulho, nós temos que guerrear contra o desânimo, nós temos que guerrear contra a frustração, nós temos que guerrear contra os pensamentos sabotadores, nós temos que guerrear contra a autopiedade, a autocomiseração. Irmão, não tem uma desgraça maior na vida de uma pessoa do que ela entrar nesse embaraço da autocomiseração, do que ela entrar nesse caminho da autopiedade e começar a sentir pena de si mesmo. Você já viu como tem gente que gosta de contar uma história triste? Eu me lembro, quando eu fazia pré-natal, estava grávida, acho que da Alana, ou do Ezequiel, não sei, aquela filona de mulher buchuda ali, esperando o momento da consulta, e aquelas conversas. Ah, porque quando eu tive o meu primeiro filho, e foi dor a outra. Você não sabe eu.
A minha dor é que foi terrível. Eu sofri 24 horas, você está por fora. Eu tive que passar por fórceps. Meu filho foi tirado a ferro. A outra, o quê? Eu tive foi eclâmpsia. Eu quase morri. É cada um querendo sofrer mais, é cada um querendo contar uma história mais triste, é cada um querendo, contar uma desgraça maior. Não, irmão, para com isso, sai desse caminho, sai desse embaraço. Conte vitória, levanta a cabeça, estufa o peito e conte vitória. Conte como Deus te abençoou, conte como Deus te ajudou, conte como você, com bravura, com intrepidez, alcançou vitória. Conte como você foi valente, conte como que você matou o urso, conte como você matou o leão, conte como você pegou a cabeça de Golias na mão e disse: aqui não, gigante, aqui tem gente de coragem, de ousadia, de autoridade. Para com essas histórias tristes, isso deprime a gente, meu Deus do céu, irmão, eu não gosto nem de canção triste. Tem um louvor da Lauriette que todo mundo canta, eu gostaria que ela não cantasse amanhã. Eu até gostaria que ela não cantasse assim amanhã, mas tanta gente gosta dele. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Não gosto dessa canção não. Ela é muito triste, ela me dá depressão. Não quero chorar não, Jesus. Quero te servir com alegria, rindo, dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu gosto daquele hino que fala bem assim, ó: se é crente é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha para trás, segue tudo, vai em frente e na cara do inimigo e vai, porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder, nos braços de Deus. Mas se é crente é corajoso, não conforma, não se entrega. Eu gosto de hino assim, irmão, que me coloca para cima, que me levanta, que me empodera. Mas nada a ver contra quem gosta, você pode ouvir, nada contra você. É que eu já saí desse lugar de vitimismo faz, sou vítima não, irmão. Passei tanta coisa ruim, sou vítima não, venci. Vítima é se eu tivesse no túmulo e lá tivesse escrito jaz, Maida, mas não está não, estou aqui ainda, para a glória de Deus e para a derrota de Satanás e para a tristeza de alguns, eu estou aqui ainda, dando glória a Deus. Eu não sou vítima, eu sou protagonista da minha história, sou protagonista de uma história de superação e de vitória. Passei, doeu, foi ruim, mas passou, aleluia, eu venci, já passou. Então a pior desgraça da vida de uma pessoa é esse vitimismo. Ninguém me ajuda, porque não sei o quê. Um dia desse alguém me disse: pastora, tenho dinheiro nem do Uber para ir para a igreja. Tem 8 meses que eu estou desempregado. Eu disse: irmã, vamos vender um brigadeiro? Pelo amor de Deus. Uma coxinha, uma esfirra. Vamos vender alguma coisa? Vamos vender, vamos fazer alguma coisa, irmã. Eu não sei vocês, mas eu me viro nos 30. A irmã, vamos orar. Até hoje não vendeu nada. E não está empregado também não. Está entendendo? Acostumou contar uma história triste, acostumou viver em derrota, acostumou ficar nesse lugar, sabe, de coitadinho, acostumou. Não se acostume com esse lugar não, esse lugar é ruim. Tem um lugar melhor para você, lugar de vitória. Tem um lugar de vitória que você não experimentou, e quando você chegar lá você não vai querer sair nunca mais. Tem um lugar de vitória, irmão, que você vai experimentar quando você se posicionar, quando você se revoltar contra essa derrota, quando você se revoltar contra essa situação que você está vivendo.
e se levantar na força da leoa parida. Você vai prosperar com tudo que você colocar nas tuas mãos. Aleluia! Você só precisa sair desse lugar de vitimismo. Meu Deus do céu, preciso terminar. Vencer, irmãos, não é simplesmente chegar no topo. Vencer é sobre quem você se tornou no caminho. Você pegou? Vencer não é chegar no topo, porque no topo qualquer um chega trapaceando, chega comprando no lugar, chega de qualquer jeito, mas é o que você se tornou enquanto caminhava, é o que você se tornou enquanto você caminhava para esse lugar. A vitória verdadeira, irmão, é permanecer fiel, é não abandonar o seu chamado. Você tem um chamado, não abandone o seu chamado, é não negociar o seu caráter, é não negociar os seus princípios, é continuar crendo quando tudo diz que não, é fazer o certo quando ninguém está vendo. Aleluia! Tem gente que não consegue fazer o certo quando ninguém está vendo, mas vencer é isso, é fazer o certo quando ninguém está vendo, é fazer correto quando ninguém está lá para te aplaudir, é manter o coração alinhado na presença de Deus. Ei, a vitória não é só um resultado que muita gente aplaude. Vitória é ser transformado durante o processo. Aleluia! Mas o que está para acontecer na sua vida é tão poderoso, por isso Deus trouxe essa palavra nessa manhã. Eu via muita gente avançando no meio de crises, muita gente rompendo em meio de crises. Deixa eu contar uma coisa para você. Vai ter dias difíceis para muita gente, mas aquele que está firmado no Senhor, que espera dele, só dele, vai ver o sobrenatural se manifestar, vai ser alcançado pelo favor dele, vai ser abençoado por ele, vai ver as bênçãos do Senhor sendo liberadas sobre a sua vida. Irmão, isso é fato. O reino dos céus nunca esteve e nunca estará em crise, e é de lá que vem o nosso socorro. Deus nunca me chamou, nem te chamou para nós guerrearmos sozinhos. Ele disse: eu estou contigo. Ele disse: não temas, porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te ajudarei com a destra da minha justiça, eu vou te segurar pela sua mão, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. Você precisa ter essa certeza no seu coração, que Deus está contigo, que Deus é quem te fortalece. Você não está sozinho, o Senhor está contigo. Às vezes Ele não está agindo como você gostaria que Ele estivesse agindo, mas Ele está trabalhando do jeito que precisa ser trabalhado. Você está lutando, preste muita atenção. Ah, pastor, eu estou numa luta. Você está lutando a partir da vitória. Que vitória? A partir da vitória de Cristo, como nós lemos aqui hoje em João 16:33, eu venci o mundo. Então, a partir da vitória de Cristo é que nós estamos lutando. A Bíblia fala de muitos homens e muitas mulheres que foram vencedores, mas o nosso maior exemplo de vitória é Jesus Cristo. Muita gente venceu, Davi nunca perdeu uma batalha, nós temos aí vários reis que foram vitoriosos, temos Débora também, uma mulher vitoriosa, muita gente na Bíblia, muita gente boa, mas o nosso maior exemplo de vitória é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele disse para nós: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é interessante notarmos que quando o profeta Isaías fala dele no capítulo de número 53, ele diz que Jesus era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Experimentado nos trabalhos. Jesus trabalhava ou não? Trabalhava, irmão. Ele era experimentado nos trabalhos, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi oprimido, ele foi afligido, não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro, como ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu estou em Isaías 53, versículo 5 até o 7. O que é que nós encontramos aqui em Isaías 53? A história, a parte da história mais sofrida da vida de Jesus, a parte mais sofrida.
Porque como eu já disse aqui em outras ocasiões, irmãos, vencedor tem história. Vencedor tem história. Vencedor não brota do nada não, lembra que eu já disse isso para vocês? Vencedor só chega no pódio carregando uma bagagem de experiências vividas, e são essas experiências, são essas bagagens que nos dão autoridade para vencer. Por que às vezes eu vejo demônios aqui, ó, e expulso? Porque eu já colidi com eles em diversos momentos da minha vida. O bispo J.B. Carvalho, ele tem uma frase, ele diz: se você nunca colidiu com o diabo, é porque você está andando com ele. Nunca colidi com ele, nunca deu uma trombada nele. Pois é, está andando com ele, lado a lado assim, ó. Lembra na escola? Eu lembro na escola, quando você queria brigar com alguém, você esperava o recreio, olhava a vítima e fazia assim. Menina, era só uma trombada. Menino, o trem estava feio. O regaço estava feito. Você tem que estar trombando com o diabo todo dia, porque senão você está andando com ele na mesma rota, na mesma direção. Você tem que trombar com ele, dá uma ombrada nele e diga: vem, vem porque eu estou coberto pelo sangue de Cristo, vem porque o capacete da salvação está na minha cabeça, vem porque a espada do Espírito está na minha mão, vem porque a couraça da justiça está sobre mim, vem porque o escudo da fé está diante de mim. Pode vir. Está pegando, irmão? Eu não estou acreditando que tem gente aqui que tem medo não. Vamos seguir adiante aqui para terminar, para vocês almoçar. Então eu preciso que você entenda uma coisa: para se ter autoridade, primeiro a gente vence, porque você só tem autoridade sobre aquilo que você venceu. Autoridade adquirida através de experiências vale mais do que certos diplomas. Vale mais do que certos diplomas. Um dia eu e o pastor Giovanni fomos participar de um seminário de libertação, batalha espiritual, uma sucessão de coisas. Gente, foi tão ruim, mas foi tão ruim. Colocaram para palestrar pessoas de nome, pessoas famosas aqui no Brasil, mas sem nenhuma experiência naquela área. Talvez em outra, não sei, mas naquela área, irmão, meu Deus. E eu com meu caderninho lá, a única coisa que eu pude escrever foi: não aprendi nada, e ainda colocou dúvida no que eu sabia. Que isso? Eu voltei numa frustração tão grande, numa frustração tão grande. Porque uma coisa é você ouvir alguém que tem experiência, outra coisa é você ouvir alguém que nunca passou por aquilo, só ouviu falar, nunca expulsou um demônio, sabe? Nunca enfrentou uma guerra, nunca passou por nada. Aí a pessoa não tem autoridade. Você só tem autoridade para falar daquilo que você de fato tem experiência. Então, por isso a Bíblia vai dizer que Jesus era experimentado. Ele foi experimentado. Então, diante dessas e de outras características que o profeta Isaías nos dá sobre o sofrimento, sobre as experiências de Jesus, nós percebemos que não foi fácil para ele vencer, mas também ele deixa claro para mim e para você que não é impossível. Ele não nos enganou. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, já está meio caminho andado. Eu venci, eu sou o exemplo. Siga meu exemplo para vocês vencer também. Ei, para de seguir gente derrotada, para de seguir gente que não tem nada para te oferecer. Siga o exemplo daqueles que vencem. Se inspire em quem é um vencedor. E para ser um vencedor, a primeira coisa que você precisa fazer, e são chaves que eu vou entregar para terminar aqui nessa manhã. A primeira coisa que precisa se fazer para você vencer em determinada área na tua vida é se comprometer. Diga comigo: se comprometer.
Eu deixo você escrever até no seu bloco de nota, porque talvez será necessário você revisar isso algumas vezes. Se comprometer, irmão, comprometimento é a coerência entre as palavras e as ações, porque às vezes a gente fala muito, mas faz pouco, faz muita promessa, mas cumpre pouco. Então a primeira coisa que você precisa fazer para vencer em qualquer área da tua vida é se comprometer. Ei, comprometimento não é emoção, não é vontade momentânea, não é um entusiasmo, não. Comprometimento é decisão. Se comprometer é decidir, é decisão. E quem tem decisão permanece mesmo quando o sentimento muda. Ai, irmão, isso é difícil, porque nós vivemos diante de uma sociedade totalmente sentimentalista. Se eu sinto eu faço, se eu não sinto eu não faço, se eu sinto eu vou, se eu não sinto eu não vou. E às vezes você não sente e precisa ir, às vezes você não sente e precisa fazer. Eu hoje cedo eu não senti de vir. Eu estava com tanto sono, doutor Altemar, eu não senti de vir. Você acredita um trem desse? Eu não senti de vir pregar para vocês. Por que eu vim? Comprometimento. Eu tinha um compromisso, eu sabia que tinha um povo aqui me esperando para eu pregar a palavra, então eu vim por comprometimento. Por quê? Porque eu senti de dormir um pouco mais, eu senti que o meu corpo precisava descansar mais. E às vezes tem gente que só está vivendo de sentimento. Senti e fiz, não senti e não fiz. Não, irmão, a vida não é assim, a vida não é feita de sentimento. Tem coisas que você não vai sentir, mas vai ter que fazer. Tem coisas que você não vai sentir, mas vai ter que falar. Tem lugares que você não vai sentir, mas vai ter que ir. Então, para ser um vencedor, você precisa ter comprometimento. E comprometimento fala de decisão. Uma pessoa comprometida não faz o que sentiu, faz o que decidiu que precisa ser feito. Comprometimento é fidelidade ao propósito. É dizer, eu comecei, eu vou continuar mesmo sem vontade, e só vou parar quando terminar. É ou não é? Só vou parar quando terminar. Uma pessoa comprometida está destinada ao sucesso. Uma pessoa comprometida está destinada a vencer. Uma pessoa comprometida, ela não vive desistindo daquilo que ela começa, ela vive concluindo tudo aquilo que ela deu início. Comprometimento gera credibilidade e te torna uma pessoa confiável. Meu Deus do céu, aleluia. Sabe o que eu acho interessante? É que em Mateus 5:37, alguém já leu? Mateus 5:37, está escrito assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Se você disse sim, é sim. Se você disse não, é não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Se você diz que vai pagar, pague. Se você diz que vai orar, ore. Eu tenho uma raiva de gente que fala que está orando para mim e eu sei que não está. Ô pastor, eu estou orando. Está orando nem para você. Eu conheço quem ora, gente, para com isso. Quer enganar logo nós? Oh, meu Deus do céu. 1000 anos de guerra aqui. Se você diz que vai servir, sirva. Se você diz que vai falar, fale. Conheço gente que diz, é porque eu vou chegar lá e eu vou falar. Tá bom, vamos esperar que você fale. Chega lá, não tem força, não tem coragem, é uma covardia tão terrível, e chega na gente mentindo. É que eu fui lá e falei. Falou nada. Você não tem coragem de falar nada. Sim, sim, não, não, porque a mentira é de Satanás. Ele diz, João 8:44, vós tendes por pai o diabo. É um homicida, é mentiroso, ele mente desde o começo, desde o princípio, ele mente, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira.
Irmão, vou falar uma coisa aqui, para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem. Vamos parar com essa mentirinha, com essa desculpinha. Isso está abrindo brecha para o diabo entrar, porque quem mente uma mentirinha, mente uma mentirona, porque uma mentirinha vai levar a uma mentirona, e isso pode te levar para o inferno. Pronto, falei, está tudo certo, entreguei Jesus. Estão com raiva, mas está tudo certo. Então, comprometimento, irmãos, é continuar mesmo quando a gente cansa. Está entendendo? É continuar mesmo quando a gente cansa. Tem dia que a gente chega de viagem 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, rodando o dia todinho na estrada, e a gente vem para o culto. Por quê? Comprometimento. Comprometimento. Eu sei, tem os irmãos que pregam até melhor que a gente, revela. Então eu sei, não é sobre isso. É sobre o comprometimento. É sobre o comprometimento. Não é sobre se alguém precisa de mim ou não. É sobre o comprometimento que eu tenho com Ele. É sobre se comprometer. Ei, não faça para os outros verem, faça para Deus se agradar, faça para Deus gostar. Ei, comprometimento é permanecer mesmo quando está doendo, mesmo quando dói. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que talvez eu nem deveria dizer, porque não está no script, mas eu preciso falar, já está tarde, eu sei, aguenta um pouquinho aí. A Bíblia diz assim, ó, ai. Quando a Bíblia diz ai, é uma sentença. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu vou, mas eu vou chegar mais tarde, porque, não, eu estou com muita coisa para fazer, eu estou cansado, não vou chegar no horário não. Eu vou, mas eu vou ficar lá fora. Tem gente que vem e fica lá fora, irmão, nem está escalado para ficar no estacionamento, mas fica lá fora. Eu fico em sua casa. Talvez você consiga assistir, pelo menos pela live, porque aí fora você não vai conseguir assistir nada. Está pegando? Comprometimento. Se comprometer. Comprometimento é avançar, mesmo quando você se sente sem força e tem desejo de parar. Comprometimento é não abandonar, mesmo quando poucos ficam, ou ninguém, só você. Lembra de Samar? Estava lá no campo de lentilha, quando vieram os inimigos, todo mundo fugiu, ele ficou, defendeu o campo de lentilha, disse: eu vou ficar, eu vou lutar, eu vou defender. Isso é comprometimento. O comprometimento nos faz permanecer mesmo quando tudo fica difícil. E o nosso maior exemplo de comprometimento é Jesus Cristo. Meu Deus do céu, Jesus só entregou o seu Espírito na cruz, aleluia, depois de ter sofrido tudo o que sofreu, depois que ele passou tudo que estava escrito que ele deveria passar. Aí então ele parou, olhou para o céu, depois de ter passado tudo, ele bradou: tetelestai, que significa está consumado, ou seja, está concluído, a conta da humanidade está paga, o pecado da humanidade está pago. Ei, todos aqueles que creem em mim, que creem no meu sangue, não verão as trevas, mas estarão salvos, libertos. Ele só disse tetelestai depois de ter consumado. Por quê? Porque ele estava comprometido. Para ser um vencedor, nós precisamos nos manter focado. Precisamos encerrar ciclos que precisam ser encerrados, desapegar de coisas que não nos pertencem mais, que ficaram para trás. Quem vive olhando para trás perde o foco. Tem gente olhando demais para trás e perdendo o seu foco. Quem vive olhando para trás sempre vai tropeçar e vai cair. Ei, já largou, já separou? Para com isso, para de ficar querendo voltar. A pessoa nem gosta mais de você, já tem outro, já está com outra. Para com isso. Para com esse vitimismo, fica sempre contando a mesma história. Porque aconteceu. Aconteceu, pronto, agora não vai acontecer mais. Para frente, ó, vamos. Vamos que a fila anda.
A fila anda, gente, vamos embora. Encerra o ciclo, encerra o ciclo. Aprenda a encerrar ciclos e parar de ficar olhando para trás e parar de ficar lamentando o que se foi. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses capítulo 3, versículo de número 13: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou avançando. Por quê? Porque o melhor está por vir. Por isso que a Bíblia diz: o melhor está por vir. O melhor não é o que passou, o melhor é o que está por vir. Enche o seu coração de expectativa, porque o melhor está por vir. Para ser um vencedor, nós precisamos ter as nossas emoções equilibradas. E eu encerro dizendo para você: ter emoções equilibradas, não significa não sentir. Vou dizer de novo: ter emoções equilibradas não significa não sentir, significa governar o que eu sinto. Está pegando? Sinto vontade de matar uma pessoa, eu governo e digo: oi, a paz do Senhor. Equilíbrio, está entendendo? Equilíbrio, equilíbrio. Quero, mas não faço. Tenho vontade, mas me controlo. Emoções equilibradas. Se governar. Nós fomos criados com emoções. Foi Deus que criou as emoções em nós. Nossas emoções são projeto de Deus, mas Ele nunca planejou que as nossas emoções nos governassem. Nossas emoções precisam ser indicadores, nunca motores que nos move. Está pegando? Nunca motores. Alguém disse um dia que a emoção é um patrão horrível, mas é um servo excelente. Está pegando? Precisamos saber administrar as nossas emoções. E Jesus é o maior exemplo de um administrador de emoções. Pedro está lá endemoniado, falando, e ele diz: para trás de mim, Satanás. Judas está lá, determinado a trair. Jesus pega o bocado e põe na boca dele. Come, Judas. Consegue? Fique de pé, por favor. Se não aprendermos a equilibrar nossas emoções, não chegaremos a lugar nenhum. Não vamos conseguir ser vencedores. Vamos jogar muitas oportunidades fora. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Foi perseverante até o fim. Sejas tu também perseverante até o fim. Você não está na igreja só para receber uma bênção. Não, isso é o de menos. Isso é só o bônus. Nós estamos na igreja porque nós temos uma promessa: ser arrebatado e estar para sempre com Ele. Mas enquanto a gente está aqui servindo a Ele, Ele nos abençoa, Ele abre porta, Ele cura, Ele abençoa o casamento, Ele abençoa os filhos, Ele liberta. É só o bônus. É só o bônus. Mas o propósito maior é você permanecer firme, para quando Jesus vier, a gente está com Ele. E nós precisamos permanecer firme. Nós precisamos ser perseverantes. Ai, pastor, a luta está grande no meu casamento. Persevera. A luta está grande com o meu filho. Persevera. Estou passando uma luta com uma enfermidade. Persevera. O inimigo está lançando seta na minha mente. Vai para o jejum. Vai para o jejum. Ai, pastora, eu não estou aguentando, eu estou ficando triste, estou ficando com depressão. Não ceda. Persevere, começa a proclamar a palavra. Enche a tua mente de coisas boas. Enche a tua mente da presença de Deus. Ai, pastora, eu estou desanimando, eu não estou aguentando mais. Começa a pedir ajuda dos céus, porque os céus vai te socorrer. Jesus foi humilhado, foi maltratado, passou por tudo que você já sabe, mas em nenhum momento ele desfaleceu. E quando eu falo Jesus, eu estou falando do homem. Quando eu falo o Cristo, eu falo a revelação de Deus.
o Deus Todo-Poderoso. Quando eu falo Jesus, o Yeshua, eu estou falando do Jesus homem. Quando eu falo o Cristo, por isso o nome dele é Jesus o Cristo. Cristo é outra revelação. Cristo é o Deus Filho. Jesus é o nome que se deu à sua matéria terrena. Está pegando? Então, quando eu falo de Jesus aqui, eu estou falando de alguém que sofreu as mesmas dores que nós sofremos. Alguém que sentia como nós sentimos, mas que venceu. E você também pode vencer. Você também pode vencer. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Não ficasse me olhando com essa cara de desânimo, porque eu lutei muito para trazer uma palavra para você aqui hoje. Então olhe para mim bem alegrinho, com muita gratidão, dizendo obrigado por ter pregado para mim hoje. Porque tem gente que paga para me ouvir, você está me ouvindo de graça. Gente, vocês querem ver eu falar coisa? Foi em Campo Verde, sexta-feira, que não estava tendo live. Lá eu preguei com força, eu falei tudo que eu queria. Fecha os seus olhos. Eu quero orar por você que quer vencer, que quer avançar. Você que está cansado, você que está desanimado, você que está sem força. Ah, Jesus. Você que está pensando até em desistir, só pensa, não fale para ninguém não, isso aí, deixa o diabo escutar isso não. Ele gosta tanto quando você fala isso. O diabo gosta tanto quando uma pessoa fala, eu estou querendo desistir. Ele gosta, não faz o gosto dele não, não dá gosto a Satanás não. Aleluia. Diga que você vai vencer. Ah, Jesus. Deixa eu cantar um hino primeiro, dá para mim um si. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante eu vou lutar. Vou até o fim. Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim. Eu vou vencer, e os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Sei que a vida não é fácil, é difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho, são intensas agonias. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Só se vale o que se tem. Aonde? Nesse mundo de aparências. Se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome em evidências. Mas se algo der errado, que é coisa que acontece, os amigos vão embora e quem mais te admirava hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir, vai. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. E eu vou vencer, nem que o mundo se levante eu vou lutar. Eu vou até o
mais a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Se você já profetizou através dessa canção, já está meio caminho andado, viu? Já está meio caminho andado. Aleluia! Melhor do que cantar, estou indo embora, a mala já está lá fora. Aí é maldição, irmão. Agora você cantou que você vai vencer, menino, aí não tem para ninguém não. Agora vamos orar. Espírito Santo, Tu és fiel e poderoso. Os Teus feitos são incontáveis. Eu Te reconheço aqui nesta manhã. Reconheço o poder da Tua palavra para transformar e para gerar fé no nosso coração. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E eu me aproprio dessa palavra agora, e eu declaro, meu Deus, que toda palavra liberada aqui nesta manhã vai trazer uma boa medida de fé para cada coração. Fé para vencer, fé para superar, fé para superar, fé para avançar, fé para alcançar a vitória, fé para vencer todo e qualquer tipo de artimanha do inimigo, fé para conquistar, fé para destruir gigantes que se levantam, fé para derrubar muralhas, fé para alcançar o inalcançável, atingir o inatingível, fé para se apropriar de bênçãos que são nossas, mas que estão em outras mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro nesta manhã, debaixo da palavra pregada, da ceia ministrada, eu declaro, profetizo, um tempo de restauração, um tempo de visões incríveis do sobrenatural que está para acontecer. Eu declaro agora que pela fé, teus filhos e tuas filhas verão o impossível se tornar possível diante dos teus olhos. Eu declaro agora, Pai, que nessa igreja, o Senhor levantará pessoas grandes. O Senhor levantará pessoas grandes neste lugar, Senhor. Engrandeça pessoas aqui, meu Deus. Faça com que eles se tornem grandes. Grandes no meio espiritual, grandes no meio econômico, grandes em todas as esferas. Eu oro por pessoas aqui, para que se tornem grandes, que se tornem grandes, que grandes sonhos se realizem, que grandes projetos se concretizem. Faça pessoas grandes. Olha para o nome dessas pessoas. Olha, Senhor, declare o teu nome agora pela fé. Fale o teu nome, fala o teu nome completo, nome e sobrenome. Maida Almeida da Silva. Cada nome que o Senhor ouviu aqui nessa manhã, torne grande, torne grande, torne grande. Quando falarem desses nomes, se saberão que é alguém que o Senhor levantou, se saberão que é alguém em quem o Senhor depositou grandes coisas, como engrandecestes o nome de Abraão. Engrandeça o nome de pessoas aqui que estão no anonimato, pessoas aqui que estão vivendo, Senhor, sem reconhecimento. Eu declaro, profetizo nessa manhã, debaixo dessa palavra, grandeza. Levante pessoas grandes, pessoas que terão os seus nomes em outdoors da cidade, pessoas que os seus nomes se tornarão grandes pela profissão que exerce, pelo chamado que estão praticando, em nome de Jesus. Irmãos, eu não estou falando isso para te empolgar, mas é porque nessa manhã Deus falou comigo e disse: eu vou engrandecer o nome de pessoas aqui. Aqui tem gente que o teu nome se tornará grande. Felipe, o seu nome se tornará grande. Deus está te amassando, porque o teu nome se tornará grande. É
é por isso que a régua é alta, é por isso que a exigência é grande. Mas Deus está investindo pesado na tua vida, Ele tornará teu nome grande. Pessoas virão e desejarão te conhecer, por causa do talento que Deus colocou sobre a tua vida. Deus te tornará grande. Deus colocou nas tuas mãos talento, Deus colocou nas tuas mãos unção, Deus te capacitou, e o teu nome será grande, o teu nome será grande. Essa igreja é testemunha. Corta essa parte da live e guarda com você, e todos os dias revise essa profecia, porque o nome Felipe Ventura será ouvido em todo o país. Olharão e dirão: eu quero aprender com ele, eu quero tocar como ele. Queira o diabo ou não, queira teus inimigos ou não, está determinado. Deus te chamou desde o ventre para ser grande, para ser grande, para ser grande. O diabo quis te aprisionar no pasto, como quis aprisionar Davi, mas Deus te tirou e disse: ele vai ser grande, ele vai ser grande. Meu irmão aqui de camiseta amarela, levante a tua mão ao céu, porque eu vejo Deus também levantando o teu nome será grande. Deus fará teu nome grande, Deus vai engrandecer teu nome, Deus está abrindo porta diante de ti, o teu nome será grande, a tua casa é bendita do Senhor. Eu repreendo agora todo espírito que está atacando a tua casa, que está atacando o teu casamento, que está atacando a tua vida espiritual. Deus trouxe vocês aqui nessa manhã para levantar a tua fé, para levantar teu coração e dizer: eu farei coisa grande, o teu nome será conhecido, alabandaraia, por aquilo que você carrega, pelo talento que Deus te deu, você se tornará grande. O meu irmão ali de camiseta azul, com a mão no bolso, deu um